Oi, eu sou a Ana, fisioterapeuta e sócia da F-Salute. Oi, eu sou a Bruna, web designer e sócia da Pixel Perfect. E esse é o podcast Mulherei, um ponto de encontro para falar de empreendedorismo feminino, compartilhar desafios e mostrar caminhos para viver essa jornada que é empreender. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como você pode saber se está cobrando errado pelo seu trabalho. Tanto cobrando menos, quanto cobrando mais. Por que é tão importante identificar isso? É porque se você está cobrando menos ou você está cobrando mais, você não está aproveitando os recursos da sua empresa e às vezes está até impedindo o crescimento dela. Então, quando você tem noção de que realmente está precificando da forma correta, você consegue aproveitar melhor o seu tempo, você consegue pensar em estratégias que permitam o crescimento da sua empresa, você consegue até recalcular rotas. Pode ser que se você estiver cobrando a menos, você consiga pensar em formas de ajustar o seu preço para conseguir ter mais lucro e assim conseguir dar os próximos passos na sua empresa. Então, a parte de precificação é uma parte bem complexa, mas é muito importante e é por isso que você tem que saber exatamente se você está acima da média ou se você está abaixo da média e aí tomar ações para corrigir isso. A gente tem, inclusive, um episódio falando só sobre precificação, só voltar uns episódios para trás que você vai encontrar ele, onde a gente fala sobre questões de gastos, de lucros, para você entender um pouco, até por questões de não sair no prejuízo mesmo. Então, seria interessante você escutar ele junto com esse, porque os dois se complementam muito. Então, te convido a escutar esse episódio também, porque ele tá bem completinho. É verdade. E, inclusive, lá nesse episódio, a gente fala sobre uma das primeiras ferramentas que você precisa aplicar para identificar quanto que você está cobrando pelo seu trabalho, que é entender os gastos que você tem e o quanto você lucra em cima disso, né? O quanto você está tendo de lucro. Primeiro você precisa ver o que você ganha, vamos usar o exemplo do serviço mesmo. Então você prestou um serviço e quanto que você cobrou por esse serviço, seja por hora, seja por projeto, qual que foi o valor final que você cobrou? Você usando esse valor, você precisa fazer a conta de tudo que você gastou para prestar esse serviço. Então, se você teve que gastar gasolina, se você teve que gastar com materiais, o que você gastou e qual que é o valor desse gasto. Então, isso são os gastos. Do que sobrou disso, se sobrou, porque precisa sobrar, senão você já está saindo no prejuízo. O que sobrou disso são os lucros. Então, desse valor de lucro que você teve, você está feliz com esse valor de lucro? Se sim, estamos muito felizes por você. Se não, você vai precisar refazer essas contas. Então, por isso que é importante você escutar esse episódio, porque lá a gente te dá as dicas de como remanejar essa rota. E até isso que a Ana falou é bem legal, porque eu acho que tem uma tendência, infelizmente natural, dos empreendedores da gente não pensar em todos os gastos envolvidos para você ter um lucro X. Então, muitas vezes, como esses gastos foram antes de você mesmo prestar o serviço, quando você recebe, você ignora tudo que você gastou. Digamos que você cobrou R$100 por alguma coisa. Parece que aqueles R$100 é totalmente limpo e você realmente faturou aqueles R$100, mas não. Você apenas ignorou todas as etapas anteriores de tudo que você investiu em marketing, em combustível, em luz, tudo que você fez para ganhar esses R$100. Eu já vi colegas de profissão mesmo cobrando, sei lá, valor de R$50 para um atendimento a domicílio, só que a pessoa não tem carro, então gastou 40 de Uber. E a pessoa estava assim muito feliz porque ganhou R$50 com atendimento a domicílio. Eu lembro disso, eu fico muito triste porque a pessoa não fez a conta de que ela ganhou R$10. Ela ganhou R$10. Tá vendo? E aí já é muito importante, assim, esse primeiro passo. Existem sinais, além dessa conta de lucros, gastos, enfim, que é muito importante você fazer, existem alguns sinais que também podem indicar que você está cobrando menos ou você está cobrando a mais do que deveria. No caso de cobrando menos, por exemplo, um clássico exemplo é quando você trabalha muito, mas não vê resultado. Então, você está sempre no final do mês apertado, mal está dando conta de pagar suas contas. É claro que às vezes isso tem a ver com o momento de baixo do mercado, então você está com poucos clientes mesmo, não é que você está cobrando errado, mas pode ser um sinal de que você está cobrando menos do que deveria e aí não fez essa continha dos gastos e lucros e acaba tendo que praticamente pagar para trabalhar ou ficar no 0 a 0. Um outro sinal é quando você precisa investir dinheiro para conquistar esses clientes,
mas não tem certeza se está recuperando esses clientes. Que até é uma das coisas que é uma melhoria que eu pretendo fazer dentro da minha empresa, a partir de um livro que eu estou lendo, que a Ana me emprestou, que é o Plano de Marketing de uma Página. Muito bom esse livro. E aí ele fala muito sobre a necessidade de você monitorar os seus investimentos de marketing para saber o quanto disso está retornando. E é muito comum que dentro de tantas tarefas que a gente tenha, não pare para realmente fazer esse controle, né? Sei lá, você patrocina alguma coisa no Instagram, mas aí você pensa, tá, patrocinei aqui. E não fica muito olhando para ver o que aconteceu depois. Ou qualquer outra ação de marketing, muitas vezes a gente não faz esse monitoramento, né? E quando você cobra menos, geralmente tem essa sensação de estou investindo dinheiro, mas eu não sei exatamente o quanto disso está me retornando, não tenho uma ferramenta de controle, e é muito importante ter esse controle. Esse livro, inclusive, foi um livro que me despertou muito nesse sentido de que você realmente precisa controlar o que você está fazendo de marketing e de como você está, de que forma realmente esses clientes estão chegando para você. Então, também fiquei a indicação desse livro. Ele é um livro realmente para leigos. Ele é a leitura dele é para explicar realmente para você que não entende da área, não entende do marketing. E ele fala sobre várias questões dentro do marketing, questões até de gestão mesmo. Então, deixamos aqui a indicação de livro. Inclusive, uma dica extra é que a Ana falou desse livro no nosso Instagram, @mulherei.oficial. Então, ela já tinha falado sobre esse livro por lá. Se você não segue a gente ainda, dá um pause aí no episódio, procura a gente no Instagram, porque por lá a gente acaba trazendo dicas mais rápidas e de livros, e esse é um livro que realmente vale a pena ler. Falando se você está cobrando a mais, porque pode ser que você também esteja cobrando a mais. E você consegue ter essa noção quando você tem a sensação de que o seu produto é bom, mas você não consegue converter potenciais clientes em clientes de fato. Existem pessoas que chegam, elas estão interessadas pelo seu serviço, mas no momento de fechar, não converte. Mais uma vez, assim como acontece com cobrando menos, não necessariamente também significa que é só por causa do preço. Pode ser que estão chegando clientes muito crus até você, né? Que eles não estão realmente em um momento de fechar negócio, que eles estão só se informando, isso também pode acontecer. Mas pode ser um sinal de que você está cobrando mais do que outras pessoas, mais do que a concorrência. Também é um sinal quando você não consegue justificar o valor cobrado. Então, você quer cobrar X valor pelo seu serviço, mas você não consegue apresentar exatamente o que tem de diferente e por que valeria a pena a pessoa pagar a mais por isso, né? Então, são dois sinais aí. Eu não gosto muito daquela frase de que sempre vai ter alguém para pagar esse valor, porque realmente sempre vai ter alguém com dinheiro suficiente para pagar quanto for que você coloque no teu produto ou serviço. Mas a tua taxa de retenção não vai ser boa. Talvez você consiga uma pessoa no prazo de 1 ano. E aí é aquilo, né? Será que só essa pessoa é o suficiente para você se manter, o que você quer? E você pode, obviamente, construir uma marca e uma imagem que vai te colocar numa categoria de cliente classe A. Mas daí também é uma caminhada, né? Exato, você precisa considerar essas coisas também, porque às vezes é parar para pensar na taxa de retenção que você quer. Porque às vezes você vai ter que abrir mão do preço que você está cobrando para diminuir o preço. Principalmente quando as pessoas não enxergam valor necessariamente no que você faz. Eu noto isso muito em produtos ou mesmo serviços que são mais supérfluos, digamos assim. Talvez a palavra certa nem seja supérfluo, mas são aqueles itens que em um momento de crise ou em um momento financeiro ruim, a pessoa vai cortar porque não vai prejudicar outras áreas da vida. Então, ok, o seu trabalho é muito bonito e faz muita diferença, mas se ele for um bem supérfluo, às vezes você também tem que pensar nisso, se você não está achando que ele é muito mais do que as pessoas estão dispostas a pagar. E aí, se realmente você tem muito trabalho e as pessoas não estão dispostas a pagar por aquilo, talvez você vá precisar pensar em outras formas de oferecer esse serviço que juntem os dois, né? Que fique um preço legal para o cliente, que você tenha lucro e que você não trabalhe tanto. E eu tenho algo importante para complementar nisso que a Bruna falou, que é
o meu trabalho necessariamente é uma prioridade. É verdade. Não sou eu que estou dizendo isso, são os clientes. Porque normalmente no primeiro atendimento que eu tenho com uma pessoa, na avaliação já a pessoa já fala pra mim, eu vou cortar qualquer gasto que seja pra conseguir terminar o tratamento. Eu escuto isso com muita frequência. Mas nem sempre isso realmente vai acontecer, talvez, e muitas das vezes eu sou o primeiro corte de gastos que a pessoa tem. Então, se eu ficasse só com isso em mente de que todo mundo vai me levar como prioridade, eu estaria muito mais no fundo do poço, porque eu estaria num ego gigantesco de que eu sou prioridade na vida de todo mundo. Ninguém vai parar o tratamento na metade. Eu vou receber o valor do tempo de tratamento que eu falei para a pessoa que precisaria. Mas a realidade não é isso que acontece. Por mais que o teu serviço seja teoricamente uma prioridade, como saúde, não necessariamente vai ser algo essencial na vida das pessoas. E vai ser visto assim, né? Às vezes o teu público não consegue enxergar dessa forma. Isso. E aí é você pensar realmente em outros serviços ou outra forma de apresentar o seu serviço. Inclusive, se você nota que você está cobrando a mais, um bom caminho quando você recalcular essa rota pode ser avisar sobre a mudança de valores. Porque muitas das vezes você nota que os clientes estão entrando em contato e estão vendo que o valor está acima, mas também não peguem só isso como parâmetro de que o seu valor tá alto. Exatamente, não é só isso. Mas esse vai ser um dos principais que você vai notar que realmente o teu valor tá um pouquinho fora. E aí você perde muitos clientes, só que às vezes são pessoas que ainda vão continuar seguindo o teu trabalho, vão vendo, mesmo que não contratem ou comprem. Então é importante você avisar se você for diminuir esse valor, porque as pessoas vão querer saber que houve uma mudança e que houve uma mudança para menor, de que o teu valor agora tá mais em conta de repente, que seja. Então, se você for fazer essa alteração, for fazer algum desconto, alguma coisa, avise os seus clientes, porque às vezes a tua taxa de retenção aumenta só por esse aviso. Exatamente. E se você tá cobrando mais, muitas vezes você vai receber esse feedback de potenciais clientes, eles mesmos vão falar, nossa, mas seu valor também é assim. E aí, não necessariamente você deve levar só isso em conta, porque é muito comum os clientes falarem isso também, né? Ai, nossa, mas o seu valor. E daí no final volta. Conheço alguém que faz mais barato. Conheço alguém que faz mais barato, é muito comum. Mas para você saber se você está cobrando a mais, uma boa forma também é fazer uma pesquisa de concorrência. Fingir que você é um cliente interessado para essas outras empresas. Manda um e-mail se você não quiser falar pelo telefone, por exemplo, não quiser entrar em contato pelo WhatsApp. Manda um e-mail pedindo mais informações, quanto mais ou menos custa para fazer a mesma coisa que você faz, para você ter uma média. E é legal que você pegue pelo menos aí umas 5 referências. E aí você vai conseguir ver realmente onde que está encaixado o teu preço. Muitas vezes você pode até notar que o que você está cobrando está abaixo do que a concorrência. E de alguma forma você não está conseguindo chegar nos clientes certos que pagariam pelo seu preço. Então também é importante fazer essa pesquisa justamente por conta disso. Às vezes as pessoas vão preferir pagar um pouco mais por um benefício a mais que o prestador de serviço está oferecendo. Que você oferece. Ou por um benefício a mais do produto, que seja. Nem sempre a questão do valor vai pesar. É verdade. É mais a forma de atendimento, os benefícios, o que você está propondo. Isso também faz diferença. E aí, beleza, você identificou ou que está cobrando a mais ou que está cobrando a menos. A gente não vai colocar aqui na conta as pessoas que estão cobrando certo. Digamos que você foi para um caminho ou para o outro caminho. O que você faz a partir de agora? O que você vai precisar fazer a partir disso é ver o que dá para alterar e o que você vai alterar de fato, porque às vezes você vai descobrir coisas que precisam ser alteradas e coisas que não estão ao teu alcance. Então você precisa primeiro entender essa questão dos gastos e dos lucros, porque quando eu falo sobre o valor que sobra ali dos gastos, que é o teu lucro, e você vê que não tá muito feliz, é você ver realmente o que vai te fazer feliz, qual que é o valor que vai te fazer feliz, e se esse valor realmente está comparado com o valor de mercado, porque às vezes você está imaginando um valor que daí é o que a gente já comentou, um valor que não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai ter taxa de retenção. E para você que não tem uma tabela a ser seguida, realmente pesquisar os preços da concorrência. No meu caso, eu tenho uma tabela do Conselho de Fisioterapia que eu preciso seguir. Dentro da porcentagem lá, vai ter gente cobrando menos, vai ter gente cobrando mais, dentro do que o Conselho permite. Eu não trabalho no limite máximo do que o Conselho permite, porque não quero atingir uma outra classe além da que eu tô atingindo. Nunca foi minha meta.
Mas é também você ver até onde você quer chegar, qual que é o público que você quer chegar. Quando você pensa nessas maneiras de mudar o seu cenário, ter o desapego de pensar em soluções fora da caixa. Então, assim, pode ser que você acabe notando que o produto que você ofereça não condiz com o preço e que talvez ninguém vai querer pagar também. Então, pode ser que seja legal você pensar em outros produtos que você pode oferecer, ou talvez a sua mensagem de marketing, a forma como você está se posicionando no mercado não é a forma que chega no cliente que você gostaria de chegar, ou mesmo pode ser que você precise rever todos os seus preços e, sei lá, tá cobrando a menos, então como é que eu posso fazer para ter lucro? Ou pessoas que nem a Ana falou, né, que tem o custo de deslocamento, por exemplo. Como é que você coloca isso dentro do preço que o cliente vai pagar? Você tem que prever isso também, que o cliente pague seu deslocamento. Eu acho que é importante também você saber quais são os teus diferenciais. A gente tem um episódio também falando sobre isso. Nossa, a gente já tem muitos episódios. Mas é importante, vai ser importante também você saber o teu diferencial na hora de montar o teu preço, para saber o que aquele valor está oferecendo para o teu cliente. Uhum. Qual que é o teu diferencial que vai fazer com que aquele valor vale a pena para o teu cliente. Então, isso também é importante. E aí é repensar, sempre ver os resultados, né? Pode ser, inclusive, que em algum momento você esteja cobrando a menos e daí tudo mude, daqui a um tempo você esteja cobrando a mais. Então, é um trabalho de monitorar realmente, analisar o quanto de cliente está chegando até você, qual está sendo o teu resultado financeiro, para daí ter sempre o padrão de pensar em novos cenários, pensar em novas estratégias quando necessário. E também tenha em mente que para você conseguir chegar no preço, você vai precisar entender quem que é teu público. Porque não adianta você colocar um valor lá estrondoso, sendo que o teu produto ou o teu serviço se identifica com um outro tipo de classe, entendeu? Então você precisa entender também quem que é o teu público para montar o teu valor. Então você precisa entender do seu diferencial, você precisa entender quem que é o teu público, você precisa ter os seus gastos para daí você chegar no valor final. Parece muita coisa. Mas são tudo coisas importantes que é bom você saber. E na tarefa desse episódio, você precisa identificar se você está cobrando menos ou mais. Muitas vezes você pode estar com aquele sentimento de não, está tudo certo na minha empresa, estou cobrando justo, estou cobrando maravilhosamente bem. E não está. Então tira um tempinho aí, faz essas contas. Uma boa forma de você calcular os seus gastos e lucros, inclusive, é pegar esses registros que você tem de pelo menos 3 meses, de 3 meses para cá, para tirar uma média, para entender direitinho qual que costuma ser o valor que você ganha. E a partir disso você poder tomar uma decisão. Vale a pena também pesquisar a concorrência, como a gente falou, que é uma conta importante nisso tudo. E aí você coloca uma classificação. Estou cobrando menos, estou cobrando mais, ou estou cobrando na média. Se estiver cobrando na média e está te dando lucro, né? Você está tendo bons resultados, também está ótimo. Então é isso. A gente quer agradecer por você ter chegado ao final do episódio. Siga a gente nas redes sociais. Temos o Instagram, @mulherei.oficial. Lá a gente tem vários conteúdos sobre empreendedorismo feminino, então segue a gente lá. Continuem escutando o podcast Mulherei, tem vários outros episódios aí para você acompanhar. Se você é novo por aqui, inclusive, seja bem-vindo e dá uma olhadinha nesses outros episódios. E a gente se vê em breve num próximo encontro. Tchau!